E aí, perdedores, sobrevivendo? Voltando de férias aí, gravando o Jornal do Caos, aqui no canal Os Perdedores. Meu nome é Júlio César e hoje nós vamos falar aí sobre a possível prisão aí do Bolsonaro, por causa do seu descumprimento aí do que foi imposto aí pelo Alexandre de Moraes, né? Agora o Bolsonaro está usando a tornozeleira eletrônica. Ontem ele foi até o Congresso falar com os deputados ali do PL. No final, ali na saída, ele ia dar até uma entrevista, aponta o tornozeleira, fez aquele showzinho básico dele, né? Só que ele até ficou com medo e não acabou dando uma entrevista. Só que essas imagens foram postadas nas redes sociais e isso pode vir a configurar aí uma possível prisão para ele, né? Como nós vamos ver aqui logo após a nossa abertura, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, curta nosso vídeo, compartilhe e ative o sininho. Então, como nós vamos ver aqui na reportagem do G1, que ele fala: Bolsonaro pode ser preso ou o que acontecerá após as respostas do questionamento do ministro Alexandre de Moraes? O que acontece? O Alexandre de Moraes ele mandou, né, um questionamento para os advogados do Bolsonaro sobre o ocorrido ontem, né? Então, ele vai hoje, né, os advogados do Bolsonaro enviaram essa resposta, como nós vamos ler aqui na reportagem, para o Alexandre de Moraes, e ele enviou para a PGR para eles verem, né, para eles estudarem esse caso e para ver se ele realmente descumpriu as medidas. Então vamos lá. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, esclarecimentos negando o descumprimento das medidas cautelares impostas no último dia 18. A manifestação ocorreu após Moraes determinar que os advogados explicassem postagens feitas nas redes sociais após uma visita de Bolsonaro ao Congresso Nacional. Segundo os advogados, o ex-presidente não postou, não acessou as suas redes sociais e nem pediu para que terceiros o fizessem por si. Eles alegam que não havia proibição clara quanto à concessão de entrevistas, mesmo que essas acabem sendo reproduzidas em plataformas digitais por iniciativa de outras pessoas. Tá, eles bancando inocente. Até parece que o excrementíssimo aí, Bolsonaro, se ele desse entrevista para alguém, ninguém ia postar na rede social, ninguém ia divulgar, ninguém ia colocar em lugar nenhum. Eu acho que ele sabia disso. Nem à toa que ele ficou com medinho e ele não quis dar entrevista, né? Aí você fez aquele showzinho dele ficar apontando lá para a tornozeleira, dizendo que foi humilhado, que aquilo era uma humilhação, mas a entrevista não quis dar por quê, qual o motivo, né? Então, o embargante, né, Bolsonaro, jamais cogitou que estava proibido de conceder entrevistas, que podem ser replicadas em redes sociais. E o que consta, a Conlenda primeira turma não parece ter referendado tal proibição, afirmaram os advogados. Ainda segundo a defesa, Bolsonaro veio observando rigorosamente as regras de colhimento e não teve a intenção de descumprir qualquer decisão. Os advogados pedem que o Supremo esclareça os exatos termos da proibição de utilização das mídias sociais. Essa restrição envolve também a concessão de entrevistas a jornalistas. Além dos esclarecimentos, os advogados do político do PL recorreram da determinação do ministro que fixou que a proibição de acesso às redes sociais inclui transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma de redes sociais de terceiros. Pelo que eu sei, o Alexandre de Moraes aí deixou bem claro, eles estão cientes disso, eles têm acesso aos atos do processo, né? Então, enfim, com as respostas em mãos, né, que agora foi enviado pelos advogados, né, o ministro Alexandre de Moraes pode encaminhar os esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República, PGR, que emitirá um parecer indicando se houve ou não violação das medidas. Com base nisso, Moraes decidirá se mantém as cautelares ou se impõe sanções como uma eventual prisão preventiva. Se for confirmado o descumprimento das regras, a legislação penal permite a decretação da prisão preventiva. Esse tipo de prisão não tem prazo determinado e pode ser mantido enquanto persistirem os fundamentos legais, como risco à ordem pública ou à investigação.
Aí que fala, por lei, o judiciário deve reavaliar a necessidade da prisão a cada 90 dias. Então pode ser que o Bolsonaro fique preso em 30, 60, 90 dias, né? Ou não, né? Lembrando aqui as restrições que foram impostas aí ao Bolsonaro desde 18 de julho. O uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno das 19 às 6 da manhã, né? Integral em fins de semana, feriados e folgas. Proibição de frequentar sedes de embaixadas e consulados, isso porque teve aquele caso lá que ele se escondeu em uma embaixada, né? Também tem o caso do filho dele lá que foi para os Estados Unidos, né, sendo investigado, pode vir a ser preso também, né, porque teve aquela questão do tarifaço do Trump contra o Brasil de 50%. Na carta que ele enviou para o Brasil, lá só relembrando, ele fala que é por causa um dos motivos foi o Bolsonaro, falando que o Brasil não tem democracia, que ele está preocupado com a democracia no Brasil, toda aquela papagaiada que a gente sabe o que é, né. Também aqui, ó, proibição de contato com autoridades estrangeiras, né, nesse caso eu acabei de citar, réus e investigados, proibição de usar redes sociais direta ou indiretamente, né. Aí, ó, a cobrança das explicações por Moraes veio após Bolsonaro ter visitado o Congresso Nacional na segunda-feira, dia 21, onde se reuniu com parlamentares do PL, falou com a imprensa e exibiu a tornozeleira eletrônica. Vídeos da visita foram publicados por terceiros em redes sociais. A decisão anterior de Moraes alertava que Bolsonaro não poderia se valer das redes sociais de terceiros para bular a medida. Então isso quer dizer o quê? Que os advogados deles sabiam disso, né? Sob pena de prisão. A defesa afirma que não foi o ex-presidente que divulgou os vídeos. Se não foi terceiros dando o mesmo. Enfim. E que ele só voltará a se manifestar publicamente após novos esclarecimentos da corte. Em sinal de respeito absoluto à decisão da Suprema Corte, o embargante não fará qualquer manifestação até que haja o esclarecimento apontado nos presentes embargos, diz o texto enviado ao STF. Então, o que acontece? O Alexandre de Moraes tá aí, né, com o que os advogados falaram, né? Agora ele vai enviar aí para o PGR para eles investigar se realmente ele descumpriu realmente essas medidas. Ele vai preso. E só relembrando, por que isso ocorreu? Foi devido a essa decisão do Trump, né, essa carta que foi enviada em desrespeito ao governo brasileiro, que isso configura aí golpe, né? Já estava bem claro, né, desde 8 de janeiro aí, né, o famoso 8 de janeiro. E com o Eduardo está fazendo lá fora, praticamente todo dia o Eduardo cria provas para ele próprio, né? Ele pode vir a ser preso também. Bolsonaro agora ficou bem claro também, foi fazer esse showzinho dele ontem aí também, né? Enfim, tanto o Bolsonaro como o próprio filho tá cavando só a cova, né? O filho do Bolsonaro lá, o Bananinha, é praticamente uma âncora, né? Para o Bolsonaro. Então vamos ver aí que ia ser nos próximos capítulos, né? Pode ser que amanhã, depois de amanhã, semana que vem, o Bolsonaro possa ficar preso por 90 dias, ou até ser prorrogado, né? Certo? Então, por hoje é só, né, perdedores? Obrigado por assistir aqui até o final. Mais uma vez, se inscrevam no canal, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho, assista nossos outros vídeos, né? Acompanhe aí nosso podcast que eu estou fazendo.